Teixeira há pouco dizia que apreciava muito, nomeadamente vários autores portugueses que têm apostado no fantástico. Isso, o género que lhe agrada, permite-lhe também distinguir entre o que é boa literatura, não é boa literatura, ou quando se é apreciador de um género, há aqueles elementos fundamentais e isso já acalenta, já agrada. Como é que olha para a qualidade geral literária dos livros, por exemplo, expõe no seu blog Morrigan? É assim, eu sou, em questão de boa ou má literatura, eu sou muito prática numa coisa. É assim, há espaço para tudo. O que eu posso achar boa literatura, o Pedro pode achar má, o que eu acho mau, o Pedro pode achar bom, e do Pedro diz outra pessoa qualquer. Eu nos últimos 2 ou 3 meses tenho passado pelas minhas mãos plenas obras de autores portugueses, ainda não tive a oportunidade de ler todas, mas já li pelo menos quase uma dúzia delas, e é assim, é óbvio que depois de ler tantos autores estrangeiros, nós fomos inundados de obras do Fantástico de autores estrangeiros. Nós vamos a uma Bertrand, a uma FNAC, vamos à área do Fantástico, o que é que nós vemos? Vemos Stephanie Meyer, Charlene Harris, tudo o que seja estrangeiro, e se for preciso vemos ali um cantinho para aqueles autores portugueses que sobressaem mais. Neste caso temos o Filipe Faria ou a Sandra Carvalho, que neste momento acho que são daqueles que ainda vão vendendo um bocadinho mais daquilo que eu conheço, mas nem por isso vou dizer que se calhar esses são os melhores. Eu tenho lido tantos autores portugueses que acho que até têm qualidade. Só que depois é assim, e isto agora não tem tanto a ver com o fantástico, mas também com as oportunidades que dão esses autores. Tenho passado livros nas minhas mãos em que eu gosto muito das histórias, acho que têm muito boa qualidade, mas depois, como são de editoras mais pequenas, porque é verdade, a maioria dos nossos autores portugueses são de editoras mais pequenas, as qualidades de revisão são péssimas. E eu, por exemplo, eu estou a ler um livro neste momento, A Vingança do Lobo, de Vítor Frazão, editado pela Chiada Editora, que acho que a história, que envolve vampiros, lobisomens, numa perspectiva mais mazinha da coisa, não tão romântica, embora tenha algum romance, e depois tem uma revisão péssima. É assim, chega a ser tortuoso ler aquele livro porque tem erros de revisão que são impossíveis e que às tantas temos livros tão bons com as histórias, mas que as editoras ou não dão devido valor, às vezes são os próprios autores a ter que estar a pagar parte da edição, e acho que assim, o Fantástico não se limita àquilo que se vende lá fora, não se limita àquilo que se vende nos Estados Unidos, ou seja onde for. Nós temos autores bons cá em Portugal e é bom que as editoras maiorzinhas comecem a ter noção disso, porque eu nesta experiência, desde que andei a entrevistar autores portugueses, muitos me dizem, olha, eu mandei para aquela editora, recebi aquelas respostas politicamente corretas do agora não temos espaço na nossa linha editorial, ou não temos isto ou aquilo, e eles às tantas vão calhar a editoras mais pequenas, em que nem nunca chegam a ver onde estão daquilo que venderam e venderam, em que os livros não são conhecidos pelos familiares, pelos amigos que vão passando de amigo para amigo, e temos histórias boas, de fantasia épica, vampiros até, lobisomens de autores portugueses que ninguém conhece. E se eu me puser para aqui a falar de, sei lá, Milene Mídio, Frederico Duarte, Vítor Frazão, essas pessoas assim, a Carla Ribeiro vai sendo mais conhecida. Temos o caso, por exemplo, que está ali no público, o David Soares, que vai tendo uma projeção maior, graças também à saída de emergência, que nós vamos conhecendo. Mas de resto, se eu me puser para aqui a falar da maioria dos autores portugueses que eu entrevistei no meu blog, ninguém os conhece. Eu não faço a mínima ideia do que eles falam nos livros dele, embora a maioria sejam de fantasia. Atenção, eu não entrevisto só autores de fantasia, foco-me porque é o género que eu leio mais e que gosto mais, mas acho que devia estar mais importância também ao que temos cá em casa e não só ver o que é que se publica lá fora. Pedro Reizinho, editor da Gai Livro, perguntava-lhe sobre essa voragem da edição do Fantástico e das criaturas, não tema a esta conversa, bruxas, vampiros, zombies e etc. Tudo isto está a fazer do mercado um mercado pouco exigente em termos da qualidade literária? Bem, eu não devo ser, se calhar, a pessoa ideal para isso, porque eu, não sei se sabem, eu sou o anticristo. Todos os dias, na internet, eu sou acusado de estar a destruir o bom nome do Fantástico e da PC portuguesa, porque publico. Acho antes de mais que há aqui uma grande confusão. Stephanie Meyer, Charlene Harris, P.T. Cast, etc, não são autoras de fantástico. Nós em Portugal não temos. São autoras de romance paranormal. É a categoria correta para as colocar. Não existe em Portugal, infelizmente. Isto não é fantástico.
isto é romance, um elemento paranormal. Pode alojar-se impacto. Não havendo a categoria. É necessário ver começar. Vamos lá ver. Se o género está a crescer de tal forma, se calhar era a altura de criarmos a categoria e não de estarmos a alojar onde ela fica assim mais ou menos bem encaixada à falta de melhor. Quanto à qualidade literária, a Stephenie Meyer escreve bem, é uma boa autora. Quem me dera a mim ter 10 Stephenie Meyer para publicar. Ou 20, estava ou no 30. geral. No geral desta tendência. No geral, eu acho ótimo que tanta gente esteja a ler. E acho que é fantástico que 100, 200 pessoas que leem Stephenie Meyer ou Pussycat, 2 ou 3 vão ler os grandes nomes, fantástico. E algumas, se calhar, menos ainda, saltem para a ficção científica. Agora, eu prefiro que elas leiam isto a não lerem nada. Portanto, eu acho que estamos a abrir um novo mercado, estamos a criar leitores. Depois, quanto ao grau de exigência, nem toda a gente pode gostar de amarelo. E eu adoro às vezes ler coisas que não me obrigam a pensar muito. A grande literatura sempre se escorreu do fantástico ou das criaturas do paranormal. Em cima desta mesa estão livros que remetem para isso e que necessariamente não se colocam em categorias próprias. Do Tolkien, a Anne Rice, mas também aos clássicos. Caramba, as próprias histórias para os mais novos estão cheias de referências de fantasia e de criaturas fantásticas. Outro nicho também editorial que tem sido explorado, das criaturas mágicas e muitos livros para as primeiras leituras. Gostava de vos perguntar, antes de perguntar ao público também se quer juntar à conversa, gostava de vos pedir o melhor da literatura do género que já leram, o melhor do fantástico, ou não querendo identificar como tal o melhor livro por onde andaram bruxas, vampiros, zombies ou coisa semelhante. Sandra Neves. Isso é sempre uma pergunta muito perigosa para fazer a um editor, porque eu vou descaradamente fazer publicidade à minha editora. E é sempre uma pergunta perigosa de fazer a um editor, porque nós lemos muitíssimo e a pergunta pelo que mais gostamos de ler são dezenas. Eu recentemente li, e vamos publicar mais para o fim do ano, um romance de zombies de grande qualidade literária, que gostei muitíssimo, que se chama Warm Body, e é passado exatamente num momento pós-apocalíptico em que o mundo, a civilização, tal como a conhecemos, fica destruída por uma guerra nuclear e é narrado do ponto de vista de um zombie. E é muito interessante porque por trás daquela caracterização do zombie vemos o que é basicamente uma personagem, uma espécie de nihilismo existencialista. E é também uma história de amor e muitíssimo bem escrita. Há muito tempo que eu não encontrava uma coisa com tanto potencial comercial e tão bem escrita. Está para sair? Em setembro ou O que outubro. se pode encontrar aqui na feira? Uma sugestão de leitura à volta disso. Não sei se já estará no nosso stand. Temos agora uma série muito engraçada chamada Wings, que é sobre fadas, que têm estado discriminadas neste debate. E é uma história muito simpática de uma rapariga, uma adolescente, que descobre um dia aos peitos que estão a crescer asas, que aliás parecem uma planta, e então ela descobre que é meio fada. E é uma coisa que mistura de uma maneira muito comovente e muito entrenecedora o sobrenatural com o cotidiano. Para além disso, fazer publicidade aos colegas. Recomendava mesmo a Stephenie Meyer, porque eu tenho de admitir que normalmente não leio coisas que são fenómenos editoriais, porque acho que as coisas que são menos divulgadas também têm de ser lidas, mas a Stephenie Meyer foi uma surpresa muito, muito engraçada e o Sangue Fresco é das coisas mais divertidas que se pode fazer a ler.